Olá, casal. Casal querido, abençoado. Obrigado porque você está aqui. Eu sei que vocês desejam, almejam aperfeiçoar muito o diálogo entre vocês. Eu quero dizer que vocês estão no lugar certo. Aqui, se Deus quiser, nós vamos trocar informações, vamos conversar na tentativa de transformar as conversas que existem entre vocês numa bênção, numa ferramenta poderosa de crescimento e de ajuste conjugal. Eu sou muito grato com a presença de vocês aqui nesse ambiente online, nessa sala virtual, e vamos conversar bastante a respeito disso. Na verdade, eu quero ser muito prático, eu quero ser objetivo, mas eu espero que os resultados desse encontro perdurem para o resto da vida de vocês. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Este é o nosso mini treinamento online do diálogo épico. Quem sou eu? De onde eu estou falando? Por que que eu propus oferecer a vocês esse mini curso, esse mini treinamento? De onde é que eu tiro as minhas bases, o meu conhecimento e a minha experiência para compartilhar com vocês esses princípios? Então, eu sou Alemar Quintino, sou pastor, sou psicólogo, sexólogo, eu sou casado com a Évila, eu sou pai do Neemias, da Ellen, eu sou sogro da Marcela, do Everton, avô da Duda, da Helena, do João e também do Tiago. Sou terapeuta de casal. Eu já atendi mais de 1.200 pessoas ao longo da minha carreira. Então é desse lugar que eu quero compartilhar com você. Então vamos em frente. Eu quero desafiar você, né, a preparar o seu suco, o seu refrigerante, a sua pipoca, pegar, esse não pode faltar, a sua caneta, o seu caderno, o seu bloco de papel, para a gente dar sequência ao nosso processo aqui. E a comunicação, ela é determinante e desafiadora no relacionamento. Esse é o problema crítico do relacionamento. Todos esses anos que eu atuo, eu percebo nitidamente, e também todo mundo percebe, a comunicação, ela é o diferencial. Nós precisamos investir na comunicação, porque ela determina basicamente todo o funcionamento do casamento. Eu diria que a comunicação, ela é a chave. Ela é a chave que abre portas ou fecha portas em relação ao casamento. Se a comunicação for positiva entre o casal, ele vai ser muito saudável. Ele vai experimentar um nível maior de satisfação, de harmonia maior, sem dúvida nenhuma. Mas se ela for negativa, ele vai experimentar muita dor, muita frustração, isolamento, distanciamento. E a gente percebe e a gente vê isso, que um dos maiores determinantes, uma das causas mais determinantes do divórcio é o problema da comunicação. Então, a comunicação é um grande desafio. Sem ela, as pessoas não interagem. O casal, então, sem uma comunicação, é impossível conviver. Pode até conviver, mas é uma convivência muito sofrida. Por isso que ela é muito desafiadora. Também determinante. Estar bem, viver um relacionamento saudável ou um relacionamento conturbado é muito
determinado pelo padrão de comunicação que as pessoas têm, que os casais desenvolvem. E aí, como é que está a comunicação entre vocês? Como é que vocês estão funcionando em termos de diálogo? Podemos dizer que ela é mais positiva ou é mais negativa? Fala aí. Por isso que o meu foco nesse treinamento aqui é trabalhar, é ajudar os casais, é conversar com vocês para que parem de brigar, de discutir, parem de se distanciarem, de se afastarem um do outro. É preciso interromper esse padrão, porque quando a gente está funcionando desse jeito, é como Gálatas 5,15 diz. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Quando o casal ele entra nesse processo de comunicação difícil, eles estão se mordendo e se devorando. Eles vão se destruir. A relação será destruída. E quiçá o casamento também. Então, o foco vai ser esse. Vamos sair desse padrão e vamos entrar num padrão mais funcional de comunicação. Um diálogo mais saudável, um diálogo mais satisfatório. Vamos fazer essa migração? Talvez usarmos, né, a linguagem, as palavras, como Provérbios 16:24 fala. As palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e trazem cura para os ossos. Legal isso, não é? Olha o que a palavra diz. Quando a gente usa palavras duras e se mordem, a gente acaba se destruindo. Mas quando a gente usa palavras agradáveis, isso é cura, isso restaura. Então, querido casal, o nosso foco aqui vai ser esse. No final, a minha pretensão é exatamente essa: a gente sair desse padrão disfuncional de diálogo e adotar rapidamente esse padrão mais funcional. Você topa? Você está animado? Você está engajado? Você quer isso? Beleza, estamos juntos nessa daí. Como a gente, como isso vai acontecer? Você está perguntando. Meu Deus, era isso que eu quero sempre, que eu queria. Como é que é isso? Será que eu vou apresentar para você uma receita de bolo que você vai colocá-la no fogão, lá no forno e ficar prontinho? Ou será que eu vou apresentar uma fórmula mágica, milagrosa, que, assim, no estalar de dedos vocês aprenderão, e desenvolverão um padrão de conversa super bacana? Com certeza não. Mas eu vou apresentar um método, uma estratégia. Eu vou apresentar, talvez, algumas habilidades, algumas atitudes que se forem aplicadas de verdade, produzirão, com certeza, construirão esse diálogo que a gente tanto quer e que às vezes a gente não consegue e ficou perdido ao longo do relacionamento. Que método é esse? O método do diálogo épico, que é o extraordinário para criar conexão e intimidade. Eu usei a palavra épico porque ela significa exatamente isso: extraordinário, incrível, sensacional, fabuloso. Mesmo que seja uma pretensão muito alta aqui, mas lá no fundo eu acredito que a gente pode, né, como casal, com muito esforço, determinação, a gente consegue criar e desenvolver esse padrão de diálogo, tá bom? Então vamos pensar assim, qual é o problema? Por que que as pessoas elas têm muita dificuldade para conversar? Por que que a comunicação ela sempre foi, e eu acho que será um problema grave nos relacionamentos, especialmente nos casamentos? Qual é o problema? Sabe, gente, para mim, ao longo desses anos de trabalho, de estudo, né, de leitura, eu acho que o que mais pesa é o padrão de diálogo disfuncional que o casal desenvolveu. No início do casamento, a gente conversava muito bem.
A gente tinha as dificuldades, tinha os problemas, não é mesmo? Mas a gente sabia contornar, a gente sabia assim relevar, a gente tinha mais disposição para compreender, para aceitar, sei lá, a gente era mais flexível, negociava mais. Mas a partir de um certo tempo, a gente enrijeceu. E a conversa que deveria continuar num padrão legal, passou a ter um padrão bem difícil, bem complicado. E toda vez que o casal vai conversar, esse padrão ele aparece assim automaticamente. Parece que já está armado, né? Previamente estabelecido. Então, o casal vai conversar sobre qualquer coisa, já tem esse padrão pronto, que é acionado, que é ativado. E às vezes uma conversa que poderia ser resolvida rapidamente, uma questão resolvida, um problema, e o casal escorrega e vai e entra naquele processo de discussão, de briga, de acusação. É como se eles estivessem o tempo todo no ringue. Qualquer coisa é motivo para luta. Então, para mim, o que mais acontece é esse padrão que o casal adotou, que não é muito bom e que está gerando toda essa dificuldade. Então, ou o casal começa a acusar, começa a criticar, começa a provar que está certo, provar que o outro está errado, sabe? Já tem uma reação desse jeito, de não aceitação, de tentar convencer o outro que está certo, de que o ponto de vista dele está certo e, portanto, do outro está errado. E não aceita, não valida, e eles entram numa guerra mesmo, sabe? Eles se consideram e se posicionam como verdadeiros adversários. Vocês usam esse padrão de diálogo? Pensa um pouquinho. Como é que está esse diálogo? Vocês são meio que adversários quando vão conversar na maior parte do tempo? E a gente vê também que um outro padrão de diálogo disfuncional é o afastamento. Geralmente é o oposto desse anterior. Então, às vezes o casal, assim, eles desistiram, o casal desistiu de brigar, de discutir, porque não adianta. Então, o que que eles fazem? Silêncio. Eles se afastam. E aí, ó, não conversam muito, não compartilham muito, sabe? Tem pouca coisa em comum, sabe? Fica uma sensação estranha. Por isso que eles acabam sendo como estranhos. Se no modo anterior eles eram adversários, agora eles são estranhos. Conversam muito pouco. Esse é um padrão também muito disfuncional. E aí? Vocês têm esse padrão ou tem o outro? Ou às vezes tem casais que alternam entre os dois. Ora eles são adversários, ora eles são estranhos. Depende o tema, depende o momento que eles estão vivendo. Então, como eu falei para vocês, esses dois padrões de diálogo, eles são disfuncionais. E como eles são padrão, e aí, esse padrão adversário estranho, ele é acionado e o tempo inteiro o casal, ele funciona controlado por esse padrão. Por isso que o diálogo não flui, a conversa não flui, não adianta conversar, o problema não é resolvido e é piorado cada vez mais as pessoas têm dificuldade, os casais. Então, mas o que a gente está querendo aqui é que seja desenvolvido um padrão diferente, que é o padrão do diálogo épico. Nesse padrão, o casal agora vai adotar o modo de aliado. Se nos padrões anteriores, né, eles eram adversários ou estranhos, ou os dois ao mesmo tempo, agora não, agora eles são aliados, eles conversarão de uma forma mais colaborativa, eles realmente aprenderão a conversar sobre os problemas, encontrar soluções, saber lidar com essas questões que vão surgindo ao longo do relacionamento. E esse, com certeza, é um padrão funcional. Sabe por que que isso acontece? Por que que os casais eles adotam esses padrões disfuncionais ou de acusação, de crítica, de briga? Ou de estranhamento, distanciamento, é porque, gente,
a gente tem percepções diferentes. A gente dá sentido diferente para as coisas, para as experiências, para os fatos. Cada um tem uma forma de perceber, cada um tem uma forma de reagir, cada um tem uma forma de atuar na sua vida. E aí, quando cada um percebe, né, dá sentido para as coisas, o outro acaba não entendendo isso, havendo uma diferença. Então, às vezes, quando o casal chega nesse ponto de discussão, de embate, eles acham que são incompatíveis, que são muito diferentes e que o problema agora é incompatibilidade, que tudo que eles vão conversar, eles não se alinham mais, não têm sintonia mais. Então, fica muito difícil. Eles chegam à conclusão de que assim, não tem muita solução mais. Por quê? Porque parece que eles não têm mais nada em comum. Aí conclui de que são incompatíveis. Eu acho que não. Eu acho que eles apenas têm percepções diferentes, dão sentidos diferentes para as coisas e acabam que nessas diferenças eles não conseguem fazer um encaixe, uma ponte entre elas. E através do diálogo épico a gente vai trabalhar isso, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar esse casal que ele precisa, ele quer conversar. Então, entre esse casal tem um fato, tem um tema que ele vai conversar. Então, toda interação, toda comunicação entre o casal, ela gira em torno de um evento, ou uma atitude, ou uma decisão a ser tomada, uma reação que um teve, enfim, existe um fato entre os cônjuges que eles precisam conversar. E eu coloquei a título de ilustração para nós aqui, vamos imaginar que esse casal tem o tema no relacionamento dinheiro que eles querem conversar sobre o dinheiro. E aí, vamos imaginar que esse marido, ele tem um perfil gastador e essa esposa tem um perfil poupador. Ela é poupadora e ele é gastador. Pensa comigo, se eles forem conversar, quando eles forem conversar sobre o dinheiro, qual é a percepção dele? De gastador. Qual é a percepção dela? De poupadora, não é verdade? Então, ela vai querer poupar e ele vai querer gastar. E aí eles podem começar a travar uma batalha épica, cada um tentando impor o seu ponto de vista, a sua percepção para o outro. Ela quer porque quer que ele pare de gastar. E ele quer porque quer que ela pode ser um pouco mais flexível e se dar mais o prazer das coisas boas da vida. E aí, gente, olha, cada um tem uma percepção diferente, dá um sentido diferente para esse tema, para essa situação. Como que eles vão, então, alinhar, entrar em sintonia? Esse é o grande segredo. Observa para você ver, a maioria das brigas, discussões entre os cônjuges é exatamente por causa do sentido que cada um deu, a percepção que cada um tem de uma determinada situação. E a gente, então, precisa ah, tomar consciência disso, tá bom? Mas o que influencia a nossa percepção? O nosso sistema de sentido e de significado? Eu quero dizer para você que nós temos três grandes fatores que influenciam a nossa percepção: as características individuais, que são o nosso temperamento, pensamento, gosto. Cada um tem o seu temperamento, o seu pensamento, as suas crenças, o seu gosto, as suas preferências. Então, essas características individuais, de alguma forma, vão moldar, né, a percepção e o sentido que as pessoas dão para os eventos na vida. Nós temos também um outro fator, que é as sensibilidades emocionais. Por exemplo, tem gente que tem mais reações emocionais, vulnerabilidades, traumas, tem a sua história de vida. Tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande em relação a alguns temas. Então, por exemplo, em relação ao dinheiro, aquela mulher, por exemplo, ela tem uma sensibilidade enorme em relação ao dinheiro. Quando fala em dinheiro ou mexe com dinheiro, isso para ela, assim, ela pula que nem uma mola, porque pode ser que ela teve muita experiência ruim na vida, sofreu muito por privação econômica, por falta de dinheiro,
E agora, então, ela disse: eu não quero passar por isso nunca mais. E os estressores externos. A nossa vida hoje é muito estressante, não é verdade? Então, esses estressores externos podem ser o trabalho, a família, as crises. Então, gente, todas essas características, esses fatores, olha, características individuais, sensibilidades emocionais, estressores externos, tudo isso daqui molda a percepção que cada um tem. E cada um, então, gente, vai conversar a partir das suas próprias percepções, os próprios sentidos que dão para a sua vida, para aqueles temas. Então, por exemplo, esse casal, né, ao conversar sobre o dinheiro, gente, ele vai falar, ele vai pensar como um gastador. E ela vai pensar, vai lidar com o dinheiro como uma poupadora. E aí, gente, tá tudo bem. Por que que tá tudo bem? Porque a visão dela é essa e ela tem sentido porque tem essa visão. Para ele está tudo bem, porque faz muito sentido para ele aproveitar o dinheiro que tem para desfrutar um pouco dos prazeres da vida. Talvez na infância também ele foi muito privado, e aí ele queria comprar um sapato, comprar roupa, ir no shopping, sei lá, ir na praia, e nunca pôde ir. Agora, se ele tem dinheiro, ele vai dizer: eu fui privado a vida inteira, agora eu acho que eu mereço, né, desfrutar disso, coisa que eu não tinha. Percebeu que faz sentido? Vamos imaginar que ela padeceu também financeiramente, sofreu muito, ficou até sem comida, não tinha roupa direito, e aí ela aprendeu: olha, dinheiro a gente precisa guardar, porque quando faltar, a gente sofre muito. Então, na cabeça dela, o sentido que ela deu foi esse. Aí eu te pergunto: quem está certo, quem está errado? E você, o que é que você acha? Quem está certo? Quem está errado? Ele, que tem essa visão mais gastadora, ou ela, que tem essa visão mais poupadora? A verdade é que é normal e não tem problema nenhum as pessoas perceberem de forma diferente. Não tem problema nenhum, é normal as pessoas darem sentidos diferentes para as coisas. Você concorda com isso? Que não tem problema, é normal a gente pensar de forma diferente. Então, por que que a gente vai brigar se a gente aceita que é normal ser e pensar de forma diferente? Por que que a gente quer provar e impor para o outro a nossa percepção, a nossa posição? E aí é nesse ponto que começa as batalhas, as guerras, o escalar da conversa, da agressão. Por exemplo, eles podem, se eles não entrarem no acordo, eles podem começar a conversar com o dinheiro e ela dizendo: você é um irresponsável, você é inconsequente, você não pensa no futuro, e se depender de você, a nossa família, ela vai para o brejo. Ele pode dizer: você só pensa em dinheiro, você só quer dinheiro, você só pensa em dinheiro, você acha que a vida é dinheiro. E aí, gente, ó, eles vão caminhar quilômetros tentando acusar um ao outro de que a posição de cada é muito equivocada. Eles não vão chegar a lugar nenhum e vão continuar essa guerra até o fim da vida, a não ser que eles aprendam o diálogo épico. Então, qual é o problema? Se o problema não é essa percepção diferente, qual é o problema então? Ó, gente, o problema é exatamente esse. É quando eles vão conversar sobre o dinheiro, eles adotam uma postura ou de adversários ou uma postura de estranhos. E aí é que está o problema. É a forma como o casal conversa sobre o problema. É o padrão de comunicação disfuncional que eles adotam. Se não tem problema ele pensar como um gastador e ela pensar como uma poupadora, qual é o problema então entre eles? É exatamente a maneira como eles conversam.
E essa maneira como eles conversam, disfuncional, é que vai fazer toda a diferença. Ok? Gente, qual é o grande desafio, então? Se o padrão, o problema é a forma como a gente conversa, ou a gente conversa como adversário, ou conversa como estranho, qual é o grande desafio? Está aí. O grande desafio é a gente adotar a estratégia de aliado na nossa conversa. Estamos juntos, vamos conversar como, né, bons amigos, vamos trabalhar para a gente chegar a uma posição satisfatória, por exemplo, a respeito do dinheiro. Ou seja, o grande desafio é o casal desenvolver um padrão de comunicação mais funcional. Vamos agora, então, para esse método que eu estou trazendo aqui para vocês. Que modo funcional é esse de comunicação que eu estou trazendo para vocês? Vamos lá? Como isso é possível? Como é possível a gente sair da posição de adversário ou de estranho e adotar, assim, totalmente a posição de aliado? Claro, através do diálogo épico, o extraordinário, para criar conexão e intimidade. Você quer mesmo ter um diálogo de conexão, de intimidade com o seu cônjuge? É isso que você deseja de verdade para o seu relacionamento, para a comunicação entre vocês? Mas aí você pergunta, ô Alemar, pastor, o psicólogo, que diálogo épico é esse? Que coisa é essa que você está trazendo? Vou te explicar agora. E eu quero dizer para você daqui para frente, né, para a gente prestar mais atenção ainda que você está prestando, para a gente entender. Não é difícil, mas assim, se a gente adotar e seguir essas orientações, é possível que a gente consiga desenvolver esse diálogo épico. Olha, o diálogo épico são 5 atitudes que os cônjuges vão adotar quando estiverem conversando a respeito de um tema, quando precisarem conversar, ou para tomar uma decisão, ou para reagir diante da atitude do cônjuge, ou para, sei lá, para falar sobre os filhos, ou para até para sair, para tirar férias, qualquer decisão, qualquer assunto que o casal precisar conversar, ele precisa adotar essas 5 atitudes. Épico, tá aí, essas 5 atitudes. Eu criei esse acróstico em que cada letra ela fala de uma dessas atitudes. Então, o E de épico é examinar o que ativou em você. Quando você vai conversar, quando você estiver diante de uma atitude, de uma ação, de uma reação do seu cônjuge, você vai examinar o que aquilo ativou em você. Ou quando você pensa, e talvez nem está diante do seu cônjuge, mas você pensou numa situação que aconteceu ontem, agora você vai conversar com o seu cônjuge e você vai, deixa eu ver como é que isso está me afetando, como é que isso me atingiu e isso me atinge. Examinar o que ativou em você. Depois você vai partilhar com o seu cônjuge de forma direta, atenciosa e inofensiva aquilo que você observou, examinou e identificou que ativou em você. Agora você vai falar com o seu cônjuge. E quando o seu cônjuge for falar com você, ou você for falar com o seu cônjuge, você vai adotar a terceira atitude, que é o I, de interessar-se pela fala dele com uma escuta ativa. Se o seu cônjuge vier falar e quando você for falar, é preciso que a gente aprenda a escutar ativamente. Isso faz e demonstra que a gente tem interesse no que significa, na percepção que o nosso cônjuge tem daquela situação.
Depois que isso acontece, a quarta atitude é o C, né, de considerar agora o casal, né, como um casal de fora, vocês vão considerar a briga, vamos dizer, que está acontecendo entre vocês. Vocês vão dar um passo para trás e olhar como é que vocês estão brigando, como é que vocês estão reagindo, analisar esse padrão de conversa entre vocês. E depois desses quatro passos ou dessas quatro atitudes, vocês vão adotar a última e definitiva atitude, que é o O de épico, otimizar uma solução por meio de uma conversa colaborativa. Aliados, percebe? No final, vocês vão otimizar uma solução para aquele problema, para aquela questão, para aquela situação que vocês estão conversando, querendo chegar a uma solução satisfatória. Ok? Então, esse aí é o diálogo épico. Examinar, partilhar, interessar-se, considerar e otimizar. Agora eu quero mostrar para você cada passo desse, cada atitude dessa, com detalhe, para você fixar, gravar e logo depois colocar isso em prática. Vamos lá? Mas atenção, gente. O sucesso desse método, o sucesso do diálogo épico não vai acontecer assim, ó, né, automaticamente, não. Ele precisa de algumas condições muito básicas para ele funcionar, para a gente ter sucesso. Primeira, dependência de Deus. O casal tem de estar na presença de Deus. Isso aí é o diferencial. Depois, você tem que ter um compromisso com o casamento. Tá? Você, se não tiver um compromisso com o casamento, e quando eu falo compromisso com o casamento, eu estou falando de amor, estou falando de aliança, sabe? Você acredita e está vai ficar até o fim nessa relação, porque você tem amor, tá certo? Então tem que ter compromisso com o casamento. Depois você vai ter que ter um comprometimento com a mudança, porque você percebeu? Esse épico é muito diferente do padrão que a gente adota. Então a gente vai ter que mudar alguns padrões na nossa vida. Então, se você não se comprometer com essa mudança, como ela não é fácil, logo, logo você vai desistir. Então, se comprometa com a mudança. Siga as orientações direitinho que a gente está dando aqui. E aí, gente, ó, é repetir, repetir, insistir até que um novo padrão seja formado. Sabe? Não desista. No primeiro momento, nas primeiras interações, isso não vai funcionar muito bem, vai ter muita dificuldade, mas com certeza quanto mais a gente repete, vai insistindo, insistindo, isso vai criando um padrão. O padrão é formado desse jeito, sabe? É a repetição. E daí a pouco isso vai ficar tão automático como ou quanto é automática a briga e esse padrão disfuncional. Nós vamos apenas mudar digamos assim, o padrão, sair de um padrão disfuncional e entrar num padrão mais funcional. Para isso, tem que insistir e repetir, ok? Então vamos lá, gente. Vamos aqui, o ponto de partida. Qual é mesmo o ponto de partida? É o fato. Lembra que naquele exemplo nosso, o fato ali no centro da interação entre aquele casal era o dinheiro. Aqui você pode colocar qualquer tema da relação. Então, é a partir desse fato é que o casal começa a conversar. Ah, seja ele não ter passado a roupa, dobrado a roupa, seja ele não ter lavado as vasilhas do almoço. Isso é um fato. Entende? Ah, ele não dá muita atenção. Isso é um fato. Ah, ele chega tarde em casa. Isso é um fato. Ah, ela é muito explosiva. Esse é um fato. O ponto de partida é esse fato e que vocês precisam conversar sobre esse ponto de partida, esse fato. Então, a atitude número um, que é o que é examinar o que ativou em você diante daquele fato ou diante daquela decisão a ser tomada, que vocês precisam conversar, como é que isso mexe com você? Como é que isso, né? Qual que é a sua percepção? Qual que é o sentido que você dá para aquilo, né? Quando vocês vão conversar a respeito desse tema? Ou o que ativou em você aquela atitude, aquela resposta, aquela reação do seu cônjuge? E aí, gente, olha, examina,
Observe direitinho o que que aconteceu com você. Gente, aqui nós já mudamos completamente o padrão. Porque normalmente, quando isso acontece, a gente foca no outro. Você não fez isso, você pensa desse jeito, você está errado, você está errado. A gente foca no outro. Tá vendo o que que você fez? O que que você não fez? Pare, pare. Nós estamos mudando esse padrão. Ao invés de você olhar para o outro, você vai olhar para você. Gente, isso não é fácil, porque assim, automaticamente a gente olha o que, que o outro fez e a gente ficou com raiva, triste, decepcionado, e a gente já começa a reagir a partir do que aquilo ativou em nós. Entende? Então, isso aqui é um grande desafio. Olha, então pare, dê um passo para trás e examine quais os sentimentos quentes, quais os pensamentos quentes que estão aí dentro de você diante daquela situação, ou quando você vai abordar esse assunto, quais as falas internas, os discursos internos que você tem. As lembranças que aquilo traz, as memórias, as sensações, as reações, os traumas. Sabe, às vezes quando aquela mulher vai falar sobre dinheiro, falou em dinheiro, ela lembra do trauma que ela passou fome. Então, conversar sobre dinheiro, ver que o marido comprou alguma coisa, né, que ela não tinha, que ela não sabia, gente, na hora isso é ativado. E aí, se ela não prestar atenção, ela já reage em cima dessa ativação. E aqui agora a gente está fazendo diferente. Ela viu que o marido comprou alguma coisa, fala: meu Deus, de novo. Olha o diálogo interno. Meu Deus, mas eu não acredito que ele fez isso de novo. E se ela agir em cima disso, ela vai brigar. Mas agora não, agora a gente está dando tempo para as coisas. Gente, essa atitude, de examinar, de parar e dar um passo para trás e começar a olhar para dentro da gente, para observar o que está acontecendo, o que está ativando aqui dentro, isso vai fazer toda a diferença. Você consegue fazer isso? Você faz isso hoje? Quem de vocês dois é melhor nisso? Ou nenhum dos dois? Ou os dois já fazem isso? Tá bom? Isso é interessante porque lá em Provérbios 18:13, a Bíblia diz assim: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Olha que coisa interessante. Aqui já está falando responder rapidamente, apressadamente, entendeu? Sem ouvir, sem avaliar, sem examinar, comete insensatez e passa vergonha. Então, a Bíblia já nos fala: pare, escuta primeiro, analisa você, tá? Você viu, você escutou. Opa, peraí. Olha o que que aconteceu aqui dentro de mim. Meu Deus, mexeu comigo isso aqui. Ficou com raiva, ficou com medo? Quais os sentimentos? Você está com raiva, com medo, com vergonha? Ficou ansiosa? Ficou triste, decepcionada, frustrada? O que que aconteceu com você diante daquilo? Beleza? Você consegue fazer isso? Aí você vai fazer o esforço, vai fazer, não é verdade? Depois que você fizer isso, essa atitude número você vai adotar, claro, a atitude número 2, que é a atitude do P, que é partilhar de forma direta, atenciosa e inofensiva com o seu cônjuge aquilo que você observou, aquilo que foi ativado em você. Vai partilhar, compartilhar as suas ideias, seus pensamentos, as suas crenças, a sua dor. É isso aí. Então, você vai sentar, vai olhar para o seu cônjuge e vai compartilhar com ele o seu impulso de ação, o que que você deu vontade de fazer, a sua dor, a sua vulnerabilidade, o seu descontentamento, a sua necessidade, a sua preocupação, a sua frustração, a sua posição sobre aquilo, o sentido, a interpretação que você dá para aquilo e fazer até o seu pedido. Entende? Você vai compartilhar com ele o seu pedido. Meu bem, a hora que você for comprar, vamos conversar primeiro, por favor. Eu já pedi isso para você algumas vezes. Me deixa muito estressada quando eu vejo você comprando. Isso para mim me desestabiliza. Fale disso. Compartilhe, ó, mas de uma forma direta, atenciosa e inofensiva. Isso aqui também é muito diferente, muito estranho, né? Porque até agora a gente até compartilha, mas ou é compartilhando com silêncio, boca fechada, ou é compartilhando, né? Agredindo e falando, explodindo e criticando e culpando e provando que está errado e acusando
e tudo mais. A gente até compartilha, talvez a atitude anterior, examinar, a gente às vezes até não faz tanto, mas essa aqui a gente já faz, só que faz de uma forma disfuncional. Mas agora não, a gente vai partilhar, olha, de forma direta, atenciosa e inofensiva. Você vai conseguir traduzir, expor para o seu cônjuge tudo aquilo que aquela situação ativou em você, tudo aquilo que você pensa a respeito daquele tema, tá bom? E é por isso que a Colossenses 4:6 fala que a vossa palavra sempre seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vocês convém responder a cada um. Olha, compartilhar de forma direta, atenciosa e inofensiva é ter uma palavra temperada com sal. E a gente pode falar tudo, tá? Você pode falar que você está com raiva, que você está triste, que você está com medo, que você está decepcionado, que você está frustrado. Você pode falar qualquer coisa, mas a gente precisa saber falar. Por isso que Provérbios diz, né? Palavras agradáveis. A gente precisa desenvolver esse padrão de palavra. Olha que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Ou deixa eu te perguntar, quem aí entre vocês tem uma palavra sem tempero? Uma palavra mais dura? Ele ou ela? Hum? Eu tenho certeza que vocês querem, se ainda não, terem essa capacidade, essa habilidade de sempre temperar a palavra de vocês com sal. Então, essa é a segunda atitude. Depois, quando a gente está falando um para o outro, compartilhando, examinou o que está aqui dentro, compartilhou com o outro o que está aqui dentro, a gente entra na terceira atitude do diálogo épico, que é a letra I, do interessar-se pela fala do cônjuge com uma escuta ativa. Gente, demonstrar interesse, isso aqui é muito importante, é outro padrão diferente, porque a gente é muito centrado em nós mesmos. É o meu jeito, eu acho que é do jeito que eu penso, eu acho que o meu jeito está certo, tem que ser desse jeito, eu não concordo desse jeito, está errado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e a gente acaba invalidando o outro, a posição do outro, entende? Então, você vai ter uma escuta ativa, vai se interessar pela escuta, né, pela fala do seu cônjuge. Na verdade, você vai querer mesmo ter muito interesse para entender o que ele está entender o que ele está dizendo. E aí, esse interessar-se pela fala do outro com uma escuta ativa é oferecer audição, compreender, validar, aceitar. Você não precisa concordar, não precisa concordar, mas você precisa aceitar, você precisa validar. É não interromper, não julgar, não criticar, é tentar ver com os olhos do outro aquela situação, ser compassivo, sintonizar-se com ele, dar ao outro o direito de ter a sua posição. Gente, o outro tem o mesmo direito que a gente tem. O outro tem o mesmo direito de pensar que está certo que eu tenho de pensar que eu estou certo. Pensa nisso. Mas a gente não trabalha nisso. A gente acha porque eu estou certo, então o outro é errado. Se tem um certo, é porque tem um outro errado. E às vezes não é uma questão de quem está certo ou quem está errado. Às vezes é uma questão de percepção diferente. Voltando àquele casal, quem está certo? A esposa poupadora ou o marido gastador? Como é que nós podemos definir quem está certo? Aceitar que essa posição do outro, que ele tem direito a essa posição, né, que é tão válida quanto a sua. Então, quando aquela mulher gastadora, imagina se ela fosse para o lado dele e tentasse ver a vida com os olhos dele. E vice-versa, se ela fosse para o lado, ele fosse para o lado dela e tentasse ver a vida, sentir na pele o que ativa nela a questão do dinheiro. Se a gente conseguir fazer esse processo, desenvolver essa atitude, isso assim, ó, mais da metade do diálogo épico já está pronto. Porque é aqui que abre realmente o espaço para conversa, para interação. Até então, a gente prestou atenção na gente, a gente compartilhou, mas o que adianta você compartilhar se você não é validado?
Não faz sentido. Então, é aqui que começa de verdade esse processo maravilhoso do diálogo épico. Eu compartilho com o meu cônjuge e ele, de verdade, entende o que isso significa para mim. Ele não vai cancelar, ele não vai invalidar, eu não vou ficar sem posição, eu não vou ficar sem fala. Eu sei que ele vai me entender. Nós podemos até negociar, mas eu preciso ter a garantia de que eu vou ser compreendido no meu ponto de vista e não vou ser invalidado, cancelado. Vocês se cancelam muito? Vocês realmente têm interesse? Vocês conseguem colocar-se no lugar do outro? Vocês conseguem sentir a dor do outro, o medo, o drama do outro? E é por causa dessa dor, desse medo, desse drama que ela age, que esse outro age e reage do jeito que ele age e reage. Tá bom? Então, quando a gente se interessa com essa escuta ativa, um e o outro, é muito interessante. A hora que a gente consegue levar o diálogo para esse nível, agora nós vamos dar um salto. Antes disso, né, meus irmãos, né, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1,19. É exatamente interessar-se pelo outro, pela fala do cônjuge com uma escuta ativa, ou seja, pronto para ouvir, tardio para irar, para brigar, para discutir, para acusar, pronto para ouvir. Preste atenção, se interesse de verdade pela causa do outro. O outro, por mais irracional que seja a atitude dele, para ele tem sentido. Para ele faz todo sentido. Pode não ter lógica nenhuma para você, nenhuma para mim, mas para ele tem. E aí? Qual lógica que é mais lógica? A sua ou a dele? E o casal fica preso nesse processo. Agora, não, no diálogo épico, isso não vai acontecer. Beleza? E aí nós vamos entrar na atitude 4, que é do C, que é considerar como um casal de fora essa interação. Gente, da mesma forma que lá na atitude um e a pessoa dá um passo para trás e observa a si mesma, agora é fundamental o casal, como um casal de fora, é como se ele colocasse em cima de uma plataforma e começasse a avaliar e analisar as brigas que eles estão tendo. Sabe? É como se eles gravassem a discussão, passasse essa gravação na televisão e eles assistissem essa briga, vamos dizer assim, e fizessem uma observação, algumas análises para eles entenderem como é que eles estão brigando, o que que acontece entre eles. Eles precisam ver isso de fora, porque se eles ficarem dentro do processo, eles não vão ter clareza, eles simplesmente vão responder e reagir automaticamente. Então, o casal fica meio que de fora, distante, e aí eles param e deem um passo para trás. Eles vão ter uma visão panorâmica da situação, eles vão analisar a discussão, vão observar como conversam, vão observar a reação, como a reação de um provoca a reação no outro. Eles vão identificar quais sensibilidades estão interconectadas, quando um fala uma coisa, o outro pula ali, mas quando ele pula também mexe comigo. Eles vão perceber como escala o conflito. Às vezes a conversa começa tranquila e vão aumentando, aumentando, aumentando. Daqui a pouco eles estão brigando e xingando e acusando, ou então cada um indo para o seu canto. Percebam como é que eles escalam, qual que é o padrão de conversa, entendeu? Qual que é o ciclo repetitivo. Parece que eles já sabem de cor e salteado quando é que eles vão brigar, por que que eles vão brigar, até quando que eles vão. Então, observem isso, tome consciência disso, para não ser tão automático assim. Gente, isso aqui, essa atitude de considerar como um casal de fora é para vocês saírem desse padrão automático, disfuncional, que já está assim, instalado na relação de vocês. Isso daí é fundamental. Identifique esses ciclos repetitivos, percebam qual o padrão é ativado, identifique quais gatilhos são acionados. Gente, toda vez que a gente vai em tal lugar, a gente briga. Toda vez que a gente vai conversar ou tocar nesse assunto, a gente explode. Observem isso. Agora, mas assim, vocês precisam sair dessa relação e ficar pelo lado de fora e observar
como se fosse um filme mesmo da história e da briga de vocês. Gravem uma briga de vocês, sabe? Tudo que acontecer e depois vocês passem lá na televisão e assistam essa briga e comecem a observar, como se não fossem vocês lá brigando. Fala, nossa, olha o que aconteceu com aquela mulher, olha o que aconteceu com aquele marido. Ela falou isso, ele reagiu dessa forma, mas quando ele reagiu dessa forma, olha como ela reagiu. Nossa, toda vez que isso acontece, isso repete. Gente, isso vai dar uma liberdade para vocês intervirem no processo. Se vocês não saírem dessa situação, vocês não vão conseguir desenvolver esse diálogo épico. E congregaram-se, pois, os apóstolos, os anciãos, para considerar esse assunto. Atos 15, 6. Então, aqui surgiu um problema na igreja primitiva e que estava criando uma dificuldade muito grande entre os gentios e os judeus. E aí, os anciãos e os apóstolos, eles se reuniram para considerar. Vamos parar e vamos olhar um pouco à distância essa situação e vamos ver o que está acontecendo aqui. Na verdade, essa atitude é para vocês verem o que está, entender o que está acontecendo. Vocês sabem o que está acontecendo. Agora vocês vão entender por quê, como, quando essas coisas estão acontecendo. E agora nós chegamos no ápice do diálogo épico. Chegamos à última e quinta atitude, que é a atitude O, que quer dizer otimizar uma solução por meio de uma conversa colaborativa. Aqui a gente fecha com chave de ouro, porque depois de todo esse processo, de todas essas análises, essas trocas de percepção, de posição, de fala, de compreensão de fala, de escuta, de analisar o padrão de discussão. Agora, vocês vão entrar na fase de construção de um acordo, vão trabalhar uma solução para essa questão, para esse tema que vocês estão em perspectiva. Então, através de uma conversa em que vocês colaborarão, cada um vai dar uma contribuição, vai falar da forma mais adequada, dando as sugestões mais sábias, mais sensatas, para que vocês efetivamente construam e cheguem a um acordo, a uma solução. Então, aqui o casal vai se colocar como uma verdadeira equipe. Nós estamos juntos, né? Vamos ser aliados nesse processo. Lembra aquele padrão de diálogo lá que a gente falou mais no início? Que é o padrão adversário, o padrão estranho e o padrão aliado, que isso seria possível através do diálogo épico. E aí, quando vocês se colocam em última instância nesse modo, vocês realmente otimizam uma solução para esse problema, para essa questão. E aí tem algumas ações, algumas posturas que serão necessárias e que vocês, com certeza, apresentarão para construírem essa solução. Vamos pensar, vocês agora precisam priorizar o que é bom para o relacionamento. Gente, olha, essa história em que estão sempre brigando, discutindo, isso não é bom para o casamento, né? Às vezes, insistir na tese da gente, na percepção da gente, no ponto de vista da gente, e querer impô-lo sobre o outro, isso não leva a lugar nenhum, como a gente já falou. Mas eu acho que nessa hora a gente tem que perguntar o que é bom para o casamento? O que é bom para o relacionamento? Porque, às vezes, algumas coisas podem ser boas para mim, podem ser boas para o cônjuge, mas não é boa, elas não são boas para o relacionamento. Então, pensem, o que é bom para o relacionamento? Às vezes, se for bom para o relacionamento, você deixar de mão, largar para lá e está tudo bem. Ora, se isso for bom para o relacionamento, que seja assim. Mas assim, nunca perca de vista isso. O que é bom para o relacionamento?
vou fazer aquilo que é bom para o relacionamento. O compromisso é com o relacionamento e não pura e simplesmente comigo, com a minha ideia, com o que eu acho, com o que eu penso, tá bom? E junto com essa ideia de priorizar o que é bom para o relacionamento, tem a ideia também de a gente tem que ter boa vontade. Sabe, nessa altura do campeonato, pensar em ter uma disposição interna, uma abertura interna, sabe, uma vontade interna de resolver mesmo o problema, de encontrar uma solução, de avançar, de caminhar, de sair desse ciclo vicioso, repetitivo, uma boa vontade vai muito bem, sabe? Porque às vezes a gente tem má vontade, porque pensa comigo, tem tantos anos de discussão, de briga, de acusações, que a gente já não está muito mais afim de ficar assim, vamos dizer assim, atendendo muito aos caprichos dos outros. Então, de um modo geral, a gente fica com uma má vontade. E é por isso que, às vezes, a gente perpetua essa discussão, esse embate entre o casal. Mas, assim, eu quero desafiar vocês nessa, nessa, nessa fase, né, atitude O, para a gente encontrar uma solução, assim, boa para o problema, para as nossas discussões. Eu acho que um pouquinho de boa vontade ajuda bastante. Então, eu desafio vocês a colocarem isso. Vamos ter boa vontade. Acho que junto disso é importante vocês pensarem em conversar como se não estivessem brigando. Pensem que vocês vão conversar sobre esse tema, mas que vocês vão conversar como se estivessem na praia, andando ou passeando ou num parque, se divertindo, e assim, sem meio querendo, vocês vão trocar algumas ideias, algumas opiniões, alguns pensamentos, vão compartilhar o que cada um vê e como cada um percebe a situação, sabe? Porque parece que todas as vezes que vocês conversaram sobre esse assunto ou sobre os assuntos, parece que sempre, né, tem aquela coisa mais ou menos armada. Vamos conversar, parece que vamos entrar para o ringue. É um convite para uma briga, uma luta. E é interessante a gente pensar assim: se eu não tivesse brigando com o meu cônjuge, como é que eu falaria com ele sobre esse assunto? Como é que eu conversaria sobre a opinião dele? Como é que eu discordaria dele? Como é que eu falaria da minha insatisfação, da minha dor, se eu não estivesse brigando? Porque a gente pode falar tudo, não é verdade? A gente pode conversar sobre tudo, mas a gente precisa saber como é que a gente vai conversar. Sabe, porque às vezes, com certeza, tem certas coisas que geram muita raiva na gente, certas atitudes geram uma reação forte de raiva na gente. E às vezes é difícil a gente conversar mansamente. Mas, gente, a gente não está falando de mudar o padrão? Porque se a gente for conversar do mesmo jeito que a gente sempre conversou, a gente vai estar repetindo e perpetuando. E a ideia nossa aqui, com o diálogo épico, é um padrão novo, é tudo diferente. Então, é preciso fazer um esforço para a gente conseguir implementar essa ideia de conversarmos um pouco mais tranquilo, termos, né, um empenho, fazemos um empenho para termos conversas mais amenas. Então, dá para conversar mesmo com raiva, a gente pode até dizer, ó, estou com raiva. Eu não estou nem com vontade de conversar mansamente, mas eu vou conversar mansamente. Não é porque eu estou com raiva que eu preciso carregar nas palavras. Eu posso muito bem estar com raiva, triste ou qualquer outra coisa, e ainda assim manter um nível razoável. Não precisa gritar, não precisa explodir, não precisa fazer nada, não precisa fazer silêncio, fechar e não falar nada, emburrar, nada disso. Tá bom? Então, se a gente entra nesse clima do diálogo épico,
A gente vai conseguir conversar nesse sentido. Conversar como se não estivessem brigando. Tá, vamos trocar uma ideia. Vamos conversar sobre isso. Mas olha, eu não tô querendo te provar nada, não estou querendo enfiar a goela abaixo que eu estou pensando, mas eu só quero dizer, eu penso assim, eu acho que deve ser por causa, assim, por causa disso, disso. Eu não gostei daquilo, eu não gosto dessa atitude por causa disso, sem acusar e sem coisa do gênero. Então, conversem como se não estivessem brigando. Depois, assim, acho que é importante para construir essa solução, a gente sair definitivamente, né, desse padrão assim de certo e errado, de a gente acusar e defender, sabe? A gente tem que começar assim a observar o que está acontecendo. Ah, ela está errada. Não, ele está errado. Não, espera aí, o que está acontecendo? Aconteceu isso. Não vamos, no primeiro momento, definir, né, culpados nessa história, e nem inocente, que é outro aspecto. A gente tem que sair do terreno da culpa, do inocente, do errado, do certo, e começar a analisar o que está acontecendo. Olha, entre nós está tendo essa diferença, entre nós está havendo essa discordância, a gente está com percepções diferentes e a gente precisa chegar no acordo. Olha, a gente tem essa diferença por causa disso, por causa daquilo. Percebe? Falem sobre a diferença, pode até falar sobre a raiva que estão sentindo, mas, assim, falar sobre a diferença, falar sobre a raiva, não é a mesma coisa do que brigar por causa da raiva ou brigar por causa da diferença. Entende? Então, assim, tudo isso é possível falar, é possível conversar e observar o que está acontecendo, entender isso mais uma vez, né? Então, sai dessa posição certo, errado, foquem no que está acontecendo, pare de buscar quem é o culpado, quem é inocente, identifique contribuições. Eu acho que cada um vai ter que realmente reconhecer, às vezes, que a sua posição é meio extremada, existe muita sensibilidade, às vezes a gente é muito traumatizado, então tem uma reação exagerada. Então, assim, conversar sobre tudo isso, sabe? Podemos falar sobre isso. Olha, eu acho que essa posição é exagerada por causa disso e disso. O outro vai dizer, não, mas não é tão exagerada por causa daquilo. Tá, vocês vão conversar sobre isso e não brigar por causa da posição exagerada. Você está entendendo qual é a diferença? Porque se não for assim, querido casal, a gente vai cair no padrão antigo, não é verdade? Esse padrão antigo, ele só é perpetuado por causa desse padrão disfuncional. E vamos lembrar, nós estamos com um padrão novo, diferente. Então, trabalhem juntos como uma equipe, fiquem do mesmo lado, sabe? Porque quando tem um problema, parece que eu estou de cá e a minha esposa está do lado de lá. E esse problema está entre a gente. Então eu fico empurrando para ela fica empurrando para mim, eu fico acusando a ela fica me acusando, ela fica se defendendo, eu fico me defendendo. Então esse problema fica no meio entre a gente. E, na verdade, a gente tem que tirar o problema de entre a gente, e como a gente viu na atitude anterior, né? De uma considerar como um casal de fora, tira o problema de entre vocês, entende? Olha o problema e analise esse problema como uma equipe buscando, sabe, alternativas. Um dá uma sugestão, o outro dá outra sugestão, né? Ah, eu não concordo com essa sugestão. Tá, qual outra que você pode fazer? Tá, para isso é importante o que a gente já falou aqui, né? Ter flexibilidades, ter boa vontade e pensar mesmo, se comprometer com a solução desse problema, ou se comprometer em conduzir, em lidarem com essa situação de uma forma bem mais tranquila. E não precisar brigar e criar uma batalha, uma guerra entre vocês por causa dessa questão.
Então, trabalhem juntos como uma equipe, olhando pelo lado de fora, cada um tem uma contribuição, sejam razoáveis, flexíveis. Isso aqui é muito importante, sabe? Porque às vezes a gente é muito inflexível, a gente é muito duro, às vezes é muito ignorante, né? E a gente não abre mão, não cede, tem que ser desse jeito, tem que ser do meu jeito. Deixa eu perguntar, e como é que, entre vocês, quem gosta de prevalecer? Quem é mais flexível? Quem é mais inflexível entre vocês? Quem é mais exagerado? Quem é mais radical? Quem não abre mão de jeito nenhum? E vou te falar uma coisa: para a gente conversar e encontrar uma solução, né, através dessa conversa colaborativa, gente, a flexibilidade ela é imprescindível. Claro, e principalmente quando se trata de questões assim diferentes, né? Porque cada um acredita que o seu ponto de vista é verdadeiro e ninguém abre mão de uma verdade assim tão facilmente. Tem que ser por uma verdade maior, não é verdade? Então, sejam razoáveis, sejam flexíveis, e com isso vocês vão poder criar uma ponte entre essas diferenças que estão presentes aí em relação a esse ponto de vista. Na verdade, gente, como a gente falou, as discussões elas acontecem principalmente por causa dessas perspectivas diferentes, dessas percepções diferentes, e que cada um tem uma percepção diferente, vai conversar a partir dessa percepção. E aí, quando elas entram em choque, né? É que começa o processo de discussão, de desalinhamento, e que pode gerar tensão e maiores problemas. Então, a ideia é, já que vocês têm consciência que veem de forma diferente essa questão, esse problema, então pensem, vamos criar uma ponte. Vamos achar um ponto de equilíbrio, uma posição mais razoável, intermediária, talvez o caminho do meio, sabe? Isso daí ajuda bastante a gente não se apegar tanto às posições que a gente tem, né? E ficar estacado e dizendo, não, puxa para cá, puxa para lá, não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que talvez os dois caminhando, né? E cada um talvez cedendo, né? E sendo flexível, pode chegar a uma posição mediana que atenda perfeitamente ambos os cônjuges. Não é verdade? Então, vamos pensar nisso, vamos ser flexíveis para que haja uma ponte, um ponto de conexão entre essas duas diferenças, tá bom? Nessa otimização de uma solução, é interessante atender ao pedido. Sabe? Porque às vezes, como a gente falou lá atrás, a hora que a pessoa vai compartilhar o que sentiu, a sua dor, os seus pensamentos, crenças, frustrações, lá a gente falou também para compartilhar o seu pedido, a sua necessidade. Então, seria interessante a gente pensar em contemplar as necessidades do outro, em contemplar o pedido do outro. Sabe, que às vezes um dia um cônjuge pode atender o pedido e o seu às vezes ficar assim sem ser atendido. Um outro dia o outro pode atender esse pedido. O importante é a gente ter essa mentalidade, isso é uma mudança de mente, é um padrão diferente de pensamento e de estabelecer uma linguagem robusta, satisfatória. Então, sabe, se preste atenção, se às vezes aquilo é muito importante para o seu cônjuge, será que não vale a pena atender o pedido? Será que vai acontecer uma coisa muito catastrófica, trágica, se você não atender esse pedido? Se você não ser sensível a essa sensibilidade, a essa necessidade do seu cônjuge? Sabe, eu acho que é por aí que a gente vai conseguir construir essa solução. Atenda a um pedido, atenda uma necessidade. Se ele está pedindo, né, se ele já expressou isso de uma forma bem tranquila e razoável, talvez não seja assim tão ruim.
e tão assim perigoso e comprometedor você, com um pouco de paciência, boa vontade, flexibilidade e vontade mesmo de superar o impasse, atender esse pedido. Agora, o que não pode também é só um atender o pedido do outro. E às vezes também que você que quer que o seu pedido seja atendido, às vezes também atende o pedido do outro também. Às vezes modifica o seu pedido, reveja a sua posição, né? Às vezes a necessidade que você tem é muito extrema, às vezes ela é exagerada. Dá uma revisada nisso também, tá bom? E então faça um acordo e coloquem esse acordo em prática. Chegue a um acordo, sabe? Pensem numa solução ganha-ganha, uma solução em que, mesmo que não seja contemplada totalmente a minha visão, não seja contemplada totalmente a minha perspectiva, o que eu acharia que deveria acontecer, mesmo que isso não seja totalmente contemplado, mesmo que seja somente do outro totalmente contemplado, mas isso não importa. O que importa é que essa solução, de verdade, ela foi a melhor solução para o relacionamento, tá? Porque nem sempre o que é melhor para o relacionamento é bom para um cônjuge em particular. Pensem no relacionamento. E se é bom para o relacionamento, gente, vamos colocar em prática. Não é bom para o relacionamento só porque eu quero, porque eu estou definindo, mas vocês dois podem, com essa abertura, com essa flexibilidade, com essa mente aberta, vocês podem perfeitamente ser capazes de concluir o que é bom para o relacionamento. Olha para a história de vocês. A maneira como vocês conversaram, como resolveram os problemas, realmente foi efetiva? Resolveu mesmo? Vocês estão conseguindo, né, caminhar tranquilamente? É claro que não. Então, eu acho que está na hora da gente dar uma chance para essas coisas acontecerem e a gente mudar completamente esse padrão nosso. Por isso que lá em Amós 3:3 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Gente, a Bíblia está dizendo que duas pessoas elas não conseguirão caminhar juntas se elas não estiverem de acordo. Se elas não fizerem um acordo, se elas não entrarem em sintonia, se elas não se alinharem, é só choque, né? Se não for choque, é distanciamento, é fuga, é saída, ou então é trombada, é batida, é machucado, não é verdade? Mas se a gente entra em acordo, né, a gente dá as mãos, a gente funciona como uma equipe, a gente tem muito prazer e muita alegria em funcionar desse jeito. E aí, então, gente, depois disso, é só a gente desfrutar desse novo momento, desse novo patamar, desse novo nível de interação, de conversa que o casal conquistou. Porque agora, depois dessas 5 atitudes do diálogo épico, examinar o que ativou em você, partilhar de uma forma direta, atenciosa e inofensiva, depois de você se interessar pela causa do outro com uma escuta ativa, depois de vocês considerarem como um casal de fora, né, toda a treta de vocês, compreenderem como é que isso está funcionando e vocês então otimizarem uma solução por meio dessa conversa colaborativa, dessa atitude aberta, né, com essa construção de um acordo verdadeiro, né, autêntico. Gente, eu tenho certeza que vocês vão experimentar de melhor o casamento pode oferecer. Vocês vão experimentar um padrão assim de outro nível a vida, o relacionamento de vocês. Então, é só colocar isso em prática. E para isso, então, vamos colocar em prática? Vamos praticar esse método do diálogo épico, o extraordinário para criar conexão e intimidade?
Eu criei mais ou menos um guia. Na verdade, eu quero só repassar, né? O ponto de partida, como eu falei para vocês, é um fato. Vocês, então, agora vão, assim, colocar isso em prática. Vocês vão pausar o vídeo, né? E vão seguir as orientações que eu vou colocar para vocês aqui. Então, vocês vão escolher um tema, um fato, uma situação, uma questão que vocês querem conversar epicamente a respeito. E ao escolher esse fato, esse tema, vocês vão anotar aí no caderninho de vocês qual é a situação que vocês vão travar a partir de agora esse incrível, extraordinário diálogo épico. E aí, então, quando vocês anotarem, escolherem, vocês vão ter a primeira atitude. Vocês vão examinar o que é essa situação ativa em cada um de vocês. Aí vocês vão colocar quais pensamentos, sentimentos, sensações, memórias, etc., foi ativado ou foram ativados em vocês. Como é que isso mexe com vocês? Sabe? E aí, olha, eu coloquei esses itens aqui. É assim que a gente examina. Para, dê um passo para trás, observa, examina os sentimentos quentes, os pensamentos quentes, o que apareceu, o que você pensou, o que você interpretou, o que seu cérebro trouxe quando vocês vão conversar diante dessa situação. Enfim, como é que isso mexe com você? Quais as reações que vocês apresentam diante desse fato? Depois, a atitude 2, que é a letra o P, partilhar de forma direta, atenciosa e inofensiva. Vocês vão escrever aqui o que vocês precisam compartilhar. Então, vocês fizeram juntos qual é o tema, separados o que esse tema ativa em cada um de vocês, e agora vocês voltam e anotem e compartilhem. Qual que é o impulso de ação? Você tem vontade de fazer o quê? Qual que é a sua dor quando esse assunto vem à tona? Mexe em quê? Fere o quê? Provoca que tipo de descontentamento, de preocupação? Quais as necessidades suas que estão em jogo? As suas frustrações, as suas posições, o seu pedido, as suas necessidades. Então, vocês vão falar, olha, eu preciso disso, eu sinto assim, eu vejo dessa forma. Para mim é difícil por causa disso. Eu quero te pedir isso. Então, compartilhe de uma forma direta, atenciosa e inofensiva. Depois disso, e a hora que um estiver compartilhando com o outro vai, então, interessar-se pela fala dele, por esse material que ele está compartilhando, com uma escuta ativa o que ele está trazendo, a sua dor, né? A sua causa. Como você compreendeu, validou a posição do seu cônjuge. Então, você vai interessar, vai dar audição, vai compreender, não vai interromper, não vai julgar, vai ser compassivo, ver com os olhos dele, dar ao outro o direito de ter essa posição, não invalidar, não cancelar essa posição, aceitar essa posição dele como tão válida quanto a sua, e aí você vai compreender de verdade e vai demonstrar essa validação. E você vai escrever aqui. Depois disso, os dois agora juntos vão analisarem, né, considerarem, né, atitude 4 da letra C, como um casal de fora essa interação. Vocês vão, lembra, um filme, vocês vão assistir, né, essa situação, vão olhá-la de fora, vai dar esse passo para trás e ver isso conjuntamente, observar o que normalmente acontece, como é que vocês reagem, interagem, quais os padrões, como é que vocês, isso é tão repetitivo, por que isso se repete tanto, quais são os ciclos, os padrões ativados, os gatilhos que são acionados, tudo isso. Analisar como é que vocês conversam, como é que vocês discutem. E vocês vão anotar aqui agora o que vocês perceberam de importante, né? Como vocês escalam isso, quando é que essa briga aumenta, quando ela diminui, por que que ela aumenta, por que que ela diminui, por que vocês sempre terminam do mesmo jeito, cada um para o seu lado, e parece que assim um silêncio absoluto, e fica uma semana sem conversar,
meio que estremecidos. Tudo isso vocês vão considerar e anotar aqui. Depois, a gente vai para a quinta atitude, que é otimizar uma solução por meio de uma conversa colaborativa. Como a gente acabou de falar para vocês, vocês vão priorizar o que é bom para o relacionamento, é boa vontade e tudo mais, e vocês vão anotar assim a qual conclusão vocês chegaram. E quando vocês chegarem a essa conclusão, anotarem essa conclusão, vocês vão colocá-la em prática e vão, né, funcionar de uma forma muito diferente, tá bom? Eu quero deixar aqui, né, um versículo, 3 versículos da Bíblia, que na verdade é uma bênção, a bênção de Arão, que eu quero deixar isso, deixá-la para vocês, para o seu casamento. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu coloquei o casal. O Senhor abençoe e guarde vocês como casal. O Senhor faça resplandecer o rosto, seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor faça isso ao casal. Faça resplandecer o rosto dele e conceda graça ao casal. Que o Senhor volte o rosto para ti, o seu rosto, e te dê a paz. Que o Senhor volte para o casal o rosto dele e dê a paz ao casal. E que vocês continue nessa caminhada, nessa jornada. Eu tenho certeza que o seu casamento vai ser muito melhor do que foi até então. E cada vez mais vocês aperfeiçoarão essa comunicação, esse diálogo épico, e vocês serão verdadeiros aliados e terão um padrão de comunicação funcional, tá bom? Muito obrigado e Deus abençoe. E eu quero também deixar os meus contatos. Eu tenho o meu e-mail, que é o alemar, para alemar.silva@gmail, o meu WhatsApp e o meu Instagram e o YouTube. Qualquer coisa, estou à disposição. Entre em contato comigo. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau.